Fórmula. Nem sempre é o assunto mais fácil, não é verdade? Mas hoje eu quero mostrar 5 dessas fórmulas que eu particularmente mais uso e que pode mudar o jogo para você. E muita gente confunde às vezes como usam essas fórmulas. E não é só isso. Fique até o final que eu tenho uma surpresa para você. Aliás, eu já vou mostrar a surpresa, mas como você vai pegar ela vai ser só no final. Olha aqui comigo. Fórmulas em português. Gente, eu criei um passo a passo de como você pode usar essas 5 fórmulas que eu vou mostrar para você hoje em português. E eu não só traduzi para o português, mas como eu dei dicas e exemplos de como você pode usar essas fórmulas. Então o que eu vou mostrar aqui para você hoje vai ser um resumo do que está aqui e você vai poder pegar esse link no final do vídeo que eu vou falar para você como você pode pegar. Vamos começar aqui então? Então essa primeira fórmula que eu quero mostrar para você, ela é simples, mas como todas as outras que eu vou acabar mostrando, ela pode confundir algumas pessoas porque talvez não sabe do potencial dela, como usar. Então concatenate, essa fórmula ela junta strings, ela junta palavras. E olha aqui, se você pode ver aqui, ó, tem sempre uma explicação. Por exemplo, concatenate entre parênteses texto. Se você clicar nesse daqui, ele vai para explicação direto em inglês, tá aqui toda a explicação em inglês, concatenate, text e por aí vai. Então nesse meu aqui eu dou a explicação em português. Então nesse daqui, concatenate, você vai colocar o texto, olha só, combine múltiplos textos. Por exemplo, notas para, vírgula, today. Today é uma outra fórmula que mostra o horário de agora. E o resultado final é como vai ficar essa fórmula no texto, ó. Notas para e a data daquele texto. Aqui tem as entradas que você tem que colocar ou pode colocar, nesse caso o texto, e as saídas. E aqui vem uma dica, eu estou lendo aqui com você para você entender como é que funciona rapidinho, tá? Você pode inserir essa fórmula em qualquer lugar, não apenas numa coluna de tabela. Isso serve para criar resumos, dashboards ao vivo, por exemplo. Então nesse meu exemplo que eu tenho aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, eu consigo ver qual foi a fórmula que eu criei. Concatenate, abre parênteses, coloca essas aspas, né, data igual, vírgula, e depois da vírgula é o próximo texto. Nesse caso aqui, today, e vírgula, mais um texto, tracinho, né, marca esta data, tal, e você vê como é que fica o texto final. Vamos fazer isso aqui, ó. Se eu fosse colocar esse texto aqui, eu vou colocar um igual para colocar uma fórmula nesse texto direto. Isso que é legal, não precisa ser apenas numa tabela, porque você pode colocar isso também numa tabela. Mas eu posso colocar aqui, ó, concatenate. Vamos colocar o primeiro texto. Vou colocar, abre aspas. Eu quero, vamos colocar uma vírgula. Vou colocar today. Olha que legal, aqui embaixo ele já aparece. Eu quero a data de hoje, vírgula. E eu posso colocar aqui true, por exemplo, um valor de falso, verdadeiro. Eu posso colocar outras informações. Quando eu coloco o texto, eu sempre tenho que colocar essa aspas. Quando é número ou valor booleano, não precisa. Então eu posso colocar aqui, ó, vírgula, vou colocar um espaço, vou colocar mais uma vírgula e vou colocar um número, 500, por exemplo. Olha só, eu quero a data de hoje, 500. Não faz sentido, mas só para você ver que é possível, tá? É assim que faz. Então, clica com o botão direito e você acessa esse concatenate. Se a gente tivesse uma tabela, deixa eu pegar uma tabela aqui, ó, e eu quiser colocar essa data e esse dia junto, eu posso criar mais uma coluna aqui. Eu posso colocar uma coluna que seja fórmula, então o tipo vai ser fórmula. E eu posso pegar nessa fórmula aqui, concatenate, aí eu vou pegar a data, por exemplo, vou colocar vírgula, vou colocar um espaço, mais uma vírgula e vou colocar o dia. Coloquei aqui, ó, ficou a data e o dia. Nesse caso específico dessa fórmula, o Coda criou uma outra ou um outro tipo de coluna. Olha só, vou tirar a fórmula daqui, vou vir coluna, tipo de coluna, e vou vir aqui, ó, compose. Esse compose eu posso só colocar aqui o arroba data, por exemplo, espaço e arroba dia. E ele já vai pegar. Então, essa é uma função nova que tem no Coda, já está funcionando. Mas caso você queira colocar essas informações no outro dashboard, por exemplo, você tem uma
tabela, ou várias tabelas e tudo, e você quer colocar num dashboard ao vivo, enquanto as pessoas estão inserindo ali as informações, ou o preço está mudando, você quer colocar um resumo, você usa esse concatenate. Então é assim que se usa. Vou até deletar aqui, porque você não precisa ver esse daqui. E finalizamos essa primeira fórmula, que é simples, mas pode dar uma confusão, dependendo de como você está usando. Agora essa segunda fórmula aqui, gente, muita gente fica me perguntando, inclusive no Instagram, de vez em quando eu recebo essa dúvida. Como você pode colocar numeração única na tabela? Olha só. Então você vai ter um row ID e vai colocar a linha. Na verdade, nesse daqui você não coloca a linha. Você vai colocar mais ou menos assim, ó. This row, que vai pegar aquela linha, ponto, row ID e abre e fecha parênteses. Desse jeito. Então, olha aqui. Se eu vier nesse exemplo aqui, ó, eu posso ver a fórmula. Tá ali, row ID, abre parênteses, this row, porque ele tá pegando o ID dessa linha. Beleza? Agora, e se eu quiser, olha que legal, e se eu quiser, tá até aqui na dica, colocar um prefixo, alguma coisa antes, ou um pós-fixo, uma coisa depois. Como você já aprendeu, já pôde ver na fórmula acima que a gente acabou de ver, você pode colocar um concatenate. Olha só o que eu posso fazer. Concatenate. Vou colocar aqui, abre parênteses. Por exemplo, se for, não sei, só um exemplo, tá? Vou colocar espaço, tracinho, espaço. Vou colocar uma vírgula. Aí você pode colocar essa fórmula que tá aqui. Eu só vou copiar ela aqui, tá? E vou colar aqui. E se eu tirar aqui, ele colocou AA-1, AA-2. Ele só está dando um problema porque eu falei que o tipo de coluna era número. Eu posso mudar aqui para texto, ele para de dar esse problema. Ok, então é dessa forma que você cria numeração. Vou até dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar. Terceira fórmula. E aqui começam algumas fórmulas um pouco mais complexas. E que essas eu já acredito que talvez não é muito comum de se usar. Agora, para explicar esse switch if, eu quero que você imagine um cenário comigo de mundo real, de uma pessoa que fez uma pergunta para mim no Instagram sobre isso, beleza? A pergunta foi o seguinte: como que ela poderia selecionar numa coluna o dia e numa outra coluna da tabela automaticamente colocar o nome do dia, se é segunda, terça, quarta e quinta? Bom, o Coda, ele tem, até vou mostrar aqui para você, ó. Ele tem uma fórmula, eu posso colocar aqui, week day number. Se eu colocar aqui o dia 2, por exemplo, ele vai colocar segunda. Se eu colocar dia 1, Sunday, dia 2, Monday, dia 3, Tuesday, mas está em inglês. Como é que eu faria isso para português? É nesse caso que a gente usa esse switch if. Eu poderia colocar um monte de if, uma outra fórmula, né, que eu posso colocar if. Mas quando você tem várias opções, que são opções simples de se selecionar, é só assim, ó, se for isso, marca esse. Se for isso, marca esse. Ou isso, marca esse. Esse tipo de fórmula é muito mais simples você usar essa daqui, switch if. Por exemplo, olha o exemplo que dá aqui, ó, switch if. Se hoje for maior do que essa data, escreve olá futuro. Se hoje um ano for igual a 23, coloca olá presente. Se for tal, olá passado. Então o resultado é olá presente. Tem a condição, se verdadeiro, os argumentos, que você pode ver onde você coloca isso aqui, como está traduzido. Mas vamos ver um exemplo no mundo real. Olha aqui, a data terça, a data segunda, sexta e por aí vai. E vamos ver aqui então qual é a fórmula que eu coloquei. Vou aumentar aqui. Olha a fórmula, switch if, weekday. Essa fórmula aqui, ele está pegando o dia da semana, e aí eu coloco uma referência para a coluna de data, for igual a 1, domingo. Eu até dupliquei aqui sem querer, eu posso apagar esse daqui sem problema algum. Se for igual a 1, domingo, 2, segunda, 3, terça e por aí vai. Fica bem simples de você entender, mais simples do que se você estivesse colocando o if, porque o if você tem que colocar. Se é verdadeiro, faz uma coisa. Se é falso, faz outra. Você tem que colocar essas duas opções. Aqui não, você pode colocar. Se for esse, vai ser aquele. Se for aquele, vai ser o outro. Fica bem mais simples. Ok, então se eu mudar a data aqui, por exemplo, ó, colocar para esse dia primeiro, sábado, muda automaticamente. Então fica a dica dessa terceira fórmula. Vamos complicar um pouquinho? Está na hora de você avançar um pouco no Coda, aprender para você desenvolver sistemas
impressionantes para os seus clientes. E se você ainda não está ganhando dinheiro com Coda, meu amigo, começa a prospectar, faz microsistemas, você vai ver que isso é poderoso. Se você quer aprender a fazer isso, me segue que eu te ensino. Beleza. Aliás, dá um joinha se até aqui esse vídeo contribuiu para você. Dá um joinha, ajuda a gente. Vamos continuar então para o filter, a próxima fórmula. Nessa próxima, esse filter, muita gente confunde como fazer da melhor forma. Então você tem aqui filter, aí você vai colocar uma lista e a expressão para você filtrar. Essa lista, para você entender, vamos colocar uma forma bem simples para começar. Ó, list, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é só uma fórmula para você criar uma lista no Coda. Você vai colocar um ponto filter, abre parênteses, e você coloca qual a expressão que você quer. Se você já tem uma lista, você não precisa colocar uma lista aqui, depois vírgula e a expressão, porque a lista já está aqui na frente. Deixa eu criar essa fórmula aqui para você entender essas opções aqui. Ó. Vamos deletar tudo isso aqui que a gente fez. Eu vou colocar um igual e vou colocar essa lista aqui. Ó. Então, list 1, 2, 3, 4, ponto filter, e aqui está 3,4. Eu até poderia fazer da seguinte forma, eu vou copiar isso daqui, vou colocar uma lista aqui, ó, list, vírgula, olha só, filter, aí eu coloquei a lista que eu quero e o filtro. Também funciona, mas o mais comum e o mais recomendado é você colocar primeiro qual é a lista que você quer, depois você coloca um filter e manda ele colocar a expressão. Ok, aqui tem algumas dicas que você vai poder ver depois. Vamos direto para um exemplo. E aqui eu já busquei um exemplo um pouco mais complexo para você entender quais são as possibilidades disso daqui. Por exemplo, o que eu queria com essa fórmula? Eu queria saber se a pessoa que está logada, ela é administradora, baseada numa tabela que eu tenho de usuários. Então, o que ele fez? Eu coloquei um if aqui. Se na tabela workers, aí vai filtrar. Qual é a lista que eu quero? Eu quero a lista filtrada de todos os workers que está logado e que corresponda ao usuário logado. Então, ó, workers.filter. Eu coloquei um AND porque esse AND ele vai ter duas observações. Eu abro parênteses e eu coloquei o user na tabela de workers tem que ser igual ao usuário do sistema. Esse user e esse parênteses assim, ele está pegando o usuário do sistema e com essa vírgula, porque tem esse AND aqui, vírgula, o admin na minha tabela do workers é igual a true. Então ele vai pegar essa lista e vai filtrar. Aí para eu saber se existe alguém, se essa pessoa ela é administradora, eu coloquei um ponto first, porque ela vai pegar o primeiro resultado. Se esse resultado existir, ou seja, se existir uma pessoa, ela está logada agora no usuário, e ela é administradora, ele vai para true. Senão, ele vai para false. Então, o restante aqui você não precisa entender agora, mas só essa partezinha do workers e do filter é interessante. Você está vendo que você pode colocar complexidade aos seus filtros. O resultado final de qualquer filtro tem que ser uma lista, obrigatoriamente. E se eu estou fazendo esse filtro dentro de um if, eu ainda posso colocar esse ponto first e checar se é verdadeiro. Então você vê, algumas fórmulas são um pouco mais complexas, mas podem trazer resultados bem interessantes. Com esse tipo de filtro aqui, que inclusive você pode até olhar e copiar, você pode checar se a pessoa é administradora ou não e bloquear algumas coisas na página do Coda. Inclusive, é para isso que essa fórmula serve num dos meus sistemas. E você está vendo que enquanto eu mostro essas 5 fórmulas mais poderosas para você, você também está aprendendo algumas outras fórmulas que você pode ver. Deixa eu dar um bônus aqui para você. Olha essa aqui, matches. Essa fórmula matches, você poderia até usar o igual, mas essa matches, ela é um pouco melhor porque ela fica mais fluida no sistema e ela lê melhor os atributos. Então, quando você quer comparar, você também pode colocar, por exemplo, starttime.matches, essa outra linha aqui. Esse símbolo que está bem aqui, que parece um S assim, né? Ele também é o AND. A gente chama de AND lógico, é o E lógico. Tem que ser aquilo e aquilo. Só para você, de curiosidade, para você saber. Então vamos para a nossa última
fórmula chamada de Fórmula Map. Eu gosto muito dessa daqui, ela é fácil de entender e ela pode se tornar complexa de aplicar, dependendo de como você pode estar usando ela, da mesma forma como a gente acabou de ver no filter. Então, olha o que ela faz. Ela roda uma fórmula para cada linha de uma lista. Então, você tem uma lista, ele vai pegar aquela lista e para cada informação que tem naquela lista, ele vai rodar alguma coisa, ele vai fazer uma fórmula, vai rodar essa expressão, essa fórmula. Então, vindo para o exemplo aqui, eu tenho uma lista de cachorro e gato, eu vou colocar um ponto, fórmula map, e eu quero colocar esse upper para tornar todas essas palavras aqui, upper, colocar como letra maiúscula, upper current value. Esse current value você pode usar, inclusive está na explicação da fórmula, ó, a fórmula, tá vendo essa referência aqui? É essa daqui, ó, tá? Então, a fórmula para ser processada em cada linha, você pode usar current value para referenciar os valores da lista. Então, ele está pegando esses valores daqui e está jogando um upper. Vamos pegar essa lista aqui, ó, e fazer essa fórmula rapidinho, só para você entender como é que funciona. Eu posso colocar, então, essa fórmula aqui, ó, cachorro, gato. Vamos colocar mais um aqui, ó, por exemplo. Eu posso colocar Elber tudo minúsculo e ele coloca tudo em maiúsculo. Então, ele está pegando essa lista e está executando para cada item dessa lista aquela fórmula. Agora, tá simples, não tá? Vamos pegar um exemplo de mundo real aqui? Deixa eu te mostrar, não vai faltar não. Olha esse exemplo aqui, ó. Essa fórmula é uma fórmula aparentemente simples, mas tem bastante complexidade nela. Eu explico parte por parte aqui para você e tem algumas coisas bônus que eu vou te mostrar também. Mas olha só que interessante. Eu estou pegando uma tabela de timesheet, timesheet só de curiosidade, onde você marca o horário que você começou e terminou. É de um sistema que eu tenho. E ele vai fazer um filtro. Aqui a gente já usa a primeira fórmula que a gente aprendeu. Qual é o filtro? Eu vou ter, quando eu tenho AND, significa que eu vou ter pelo menos 2 filtros nesse filtro aqui. Eu quero 2 atributos. Então ele está filtrando. O start time tem que ser maior ou igual a hoje. E o user da tabela timesheet tem que conter o usuário que está logado. Então eu quero que ele me mostre, me busque e crie uma lista com as linhas que correspondam ao usuário logado e que sejam de hoje ou do futuro. Ele só vai mostrar essas aqui. Então se a pessoa colocou 2 vezes naquele dia, vai ficar registrado, vai me trazer essas 2 entradas. Aí, baseado nessas 2 linhas, lembra que a gente viu aqui, ó, primeiro eu coloco a lista, ó, lista, cachorro, gato. Então eu acabei de criar essas 2 linhas naquele meu exemplo, e agora eu vou colocar um Fórmula Map para trabalhar com aquela lista que eu tenho. Então eu criei a lista com um filtro e agora eu coloco um Fórmula Map. O que eu quero fazer? Para cada linha eu quero colocar um formato. Isso aqui é uma outra fórmula bônus que eu dou para você. Você pode colocar esses colchetes aqui, o número 1, e você pode colocar quantos colchetes você quiser, e depois da vírgula, cada informação que você coloca, ela vai corresponder àquela. Então, por exemplo, o número 1 vai corresponder a essa primeira. O número 2 vai corresponder, depois da vírgula, à segunda. Olha só que legal. Então, para cada linha que eu pegar, digamos que só tenha uma linha, como está no exemplo aqui, ele vai pegar, vai colocar o current value, ele pegou o valor da linha que estava aqui dessa lista, ponto, job. Ele está pegando o nome do trabalho. Aí ele vai colocar uma vírgula, vai colocar current value, ponto, time spent. Então, nessa mesma linha, ele está pegando o nome do job, do trabalho, e o tempo que demorou. E daí, olha que interessante. O que eu quero fazer com ele? Ele já fez, ele cria essas 2 nesse Fórmula Map aqui, nesse format. Tá? Aí o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque em bullet list. Ele vai colocar, como você pode ver aqui embaixo, aqui embaixo, um bullet list com essas linhas. Porque nesse caso aqui, ele está mostrando o trabalho e quantas horas a pessoa demorou naquele trabalho. Se tivesse mais de um trabalho, ele mostraria mais um bullet list aqui. Gostou? Quer criar um exemplo de novo junto comigo aqui? Mais um? Vamos lá então. Vou deletar tudo isso aqui. Para esse exemplo, eu vou criar uma tabela e vou criar uma tabela com preço. Tá? Eu acho que com preço vai ficar um pouco melhor. Vamos colocar aqui nomes Elber, Paulo, Tiago. E eu vou vir aqui, eu quero
duplicar, tá? Só para ter 2 desses daqui, de cada um. Vamos colocar essa daqui como se fosse não, que vai ser currency, Elber vai ser 100 aqui, 200, 300, de novo, 100, 200, 300. Opa, 300. Então, vamos até deletar aqui rapidamente, vou deletar essa aqui também, deletar. E vamos imaginar um cenário aqui, eu quero que ele pegue só o nome Elber, por exemplo, eu posso pegar esse exemplo aqui, e multiplicar os valores por um valor específico. Vamos fazer uma coisa mais da hora? Vamos colocar isso aqui dinâmico? Olha só, posso colocar isso aqui, ó. Select, eu vou criar um seletor. Esse seletor, ele vai pegar as informações da onde? Eu quero que ele pegue as informações dessa tabela aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o nome dela. Table. Vai ser table mesmo. Então, opa, vamos deletar isso daqui rapidamente. Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui, ó. Eu quero que ele pegue as informações dessa tabela aqui. Table. Aí, se eu vier aqui, ó, ele pegou Elber, Paulo, Thiago, Elber, Paulo, Thiago. Na verdade, ele pegou os nomes repetidos. Então, já que a gente viu que ele pegou todos, aliás, uma curiosidade para você, por que ele está mostrando todos e o nome, não o valor? Tá vendo que tem essa flag aqui, essa bandeirinha, significa que ele está pegando e mostrando esses valores. Se eu mudar isso daqui, ó, e colocar esse daqui, vamos ver aqui rapidamente, esse daqui, ó, Set as Display Column, como se fosse a coluna principal, tá vendo que a bandeirinha mudou? Se eu vir aqui agora, ele vai mudar os valores. Você pode escolher qual que você quer mostrar, Set as Display Column. Mas está repetido. Vamos pegar aqui e colocar uma fórmula para você aprender também, ó. Vamos tirar aqui, eu vou colocar Unique, vou colocar Table, e eu quero que ele pegue o que do Table? Só os nomes. E agora, ele não pegou os nomes repetidos e está selecionando. Vamos colocar um valor assim, ó, multiplicar por... Eu vou colocar aqui, então, text, ó, um controle de texto. Porque aqui eu vou querer selecionar assim, tipo, o Elber eu quero multiplicar por 2, por exemplo, tá? É só um exemplo, gente, deixa eu tirar isso aqui. E aqui eu vou colocar aquela fórmula map. Como nós vimos, então, o que eu quero? Olha só, vamos pensar aqui. Eu quero que ele pegue o nome que está selecionado aqui, ele vai filtrar, vai pegar, por exemplo, se for Elber, ele vai filtrar os 2 do Elber, aí ele vai pegar esses valores aqui e multiplicar pelo número que eu colocar aqui. Vamos fazer isso rapidinho, então? De novo, vou colocar um igual. E como a gente conversou, eu tenho que primeiro criar minha lista. Qual é a lista que eu quero que ele crie? Eu quero que ele crie a lista do seletor lá. Vamos dar um nome para esse seletor? Sabia que pode colocar um nome? Select nome, por exemplo, tá? E esse daqui eu quero colocar, vamos colocar aqui edit number, tá? Ok, vamos de novo aqui rapidamente, colocar um igual. E agora sim, eu vou criar primeiro a minha lista. Vou colocar table.filter, como nós já vimos. O que eu quero que ele filtre? Eu quero que ele pegue todos, então, os nomes que estão naquele select, não é mesmo? Então, eu vou colocar aqui name, porque e como eu já coloquei o table como referência, esse name ele já sabe que está pegando dessa tabela. O name tem que ser igual. Qual foi o nome que a gente deu ali? Select nome, não é mesmo? Eu até posso colocar um igual aqui, acho que ele não dá o texto. Creio que assim vai funcionar. Você pode ver que ele pegou aqui Elber e Elber, ou seja, ele pegou as duas linhas, tá? Quando ele está em azul assim, ó, que tá com arroba, significa que ele pegou a linha. E esse Elber é só porque esse Elber aqui, ele tá como coluna principal, por isso que ele mostra esse nome aqui. Então você pode ver todas as informações, então ele pegou essa linha. Então tá certo, ele pegou duas linhas. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar. Então agora sim, vou colocar um formula map. O que eu quero fazer com esse formula map? Eu quero multiplicar cada linha que eu peguei ali. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu quero pegar essa informação da coluna 2 aqui, porque eu quero pegar do nome Elber, né, essa informação do valor. Então eu vou colocar aqui column 2, aí ele está pegando o valor da lista que eu já filtrei aqui. Eu vou colocar um vezes, que eu posso fazer cálculo de matemática direto aqui, do edit number, que foi aquele que a gente colocou o número lá. Aí que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto bullet list. Olha só, ele colocou 0. Por quê? Multiplicado por 0 é 0. Se eu colocar 2 aqui,
olha só, ele muda direto. Ele pegou esse primeiro valor, que é 100, multiplicou por 2, 200. E esse segundo valor aqui, que é 100, multiplicou por 2 e colocou 200. Então, olha que interessante o que dá para você fazer com essas fórmulas. E se você curtiu esse vídeo, gente, por favor, se inscreve. Você ajuda a gente demais se inscrevendo. A maioria das pessoas que assistem os vídeos, elas não são inscritas. Então, se você aproveitou, se inscreva agora. E agora, como prometido, como você faz para pegar aquele link para acessar as explicações que eu acabei de dar aqui para você? Gente, é 100% grátis aquele link com todas as explicações em português. Então, o que eu fiz? Eu coloquei na descrição desse vídeo, você pode ir lá e clicar no link onde vai abrir um Google Forms. Você vai colocar ali umas informações bem rápidas, apenas para me ajudar a como eu posso ajudar você ainda mais em relação ao assunto do Coda. E você vai receber um e-mail com o link para você acessar todas essas explicações, tá bom? Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe. Até a próxima.